Mas eu digo de antemão, baby, que não é... As coisas daqui não são doces, como é aí no Brasil, sabe? No Brasil, a gente... É como se a gente botasse... a gente pegasse a coisa mais doce e adicionasse a coisa mais Colocasse doce ainda açúcar no possível. açúcar. Isso. E também tem o fato de que eu acho que por lei aqui, a quantidade de açúcar e etc., ela tem que ser mais baixa do que aí. Eu acho que aí não tem esse controle, não. Então, os doces não são tão doces assim, no final das contas. Até o chocolate não é como, sabe? É bem, bem diferente. Mas é bom, eu tô gostando. Ralha pedindo pra entrar na sala, pessoal. Quem? Ralha. Sim, esqueci de... Raya vai ser minha guia hoje, porque ela disse que eu falo muito rápido e vocês não entendem o que eu tô falando, e eu vou tentar falar mais devagar hoje. Vamos lá. Olha só. Eu tinha parado na semana passada com vocês, falando sobre a Guerra Fria, só que de um ponto de vista ideológico, né? Porque a gente viu que as propagandas nesse sentido e essa disputa ideológica entre os países era uma das pautas, né? Era um dos pontos de disputa entre essas duas grandes potências. Quem dominasse a mente das pessoas, né? Quem, digamos assim, conseguisse povoar o imaginário delas, conseguiria estabelecer uma relação de domínio mais fácil. Eu acho que vocês presenciaram, vocês são novos, mas não tão, o processo de domínio do imaginário que parte da população brasileira foi fisgada na eleição de 2018, no sentido tanto do combate à corrupção, né, desta pauta de combate à corrupção, e principalmente no que que eu já repeti, já falei várias e várias vezes para vocês, sobre a questão do comunismo, né? Essa esse imaginário, essa concepção que se tem de que o inimigo comunista à espreita de nós e tudo mais, isso é ideológico, certo? Isso não é real, certo? Isso não é material, isso é ideologia, certo? E essa disputa ideológica, ela literalmente foi vencida pelos Estados Unidos. Relaxa, Zac, não se preocupa. Acontece. E só que dentro do que a gente tem de Guerra Fria, há várias disputas internas que os Estados Unidos e a União Soviética vão travar. Para além da disputa ideológica, para além da disputa territorial e de influência no mundo, eles também vão estabelecer algumas disputas mesmo assim, entre eles. Uma delas, e a que talvez gere consequências até hoje para o mundo, é a corrida armamentista, certo? Essa corrida armamentista, ela se inicia assim que a Segunda Guerra Mundial ela termina, certo? Como a gente tinha discutido aqui, quando eu falei para vocês que os Estados Unidos lançam as duas bombas atômicas em Hiroshima e em Nagasaki, e o mundo ele fica assustado no momento em que se presencia o poder de destruição delas, automaticamente a União Soviética ela não aceita ficar para trás, certo? Ela também vai entrar nessa disputa de criar o seu arsenal nuclear, de criar sua bomba atômica, e a corrida armamentista ela é justamente marcada, né? O início dessa corrida armamentista ela é justamente marcada pelo
pelo desenvolvimento, pela corrida nuclear. Eu acho que vocês já viram em algum momento da vida de vocês as bombas atômicas, alguma bomba atômica entrando em ação. Vocês já viram aquela explosão, daquele cogumelo, aquela parada? Eu acho que não é. Sério? Estão vendo a tela compartilhada no YouTube? Aham. Pronto. Isso aí é uma mini bomba atômica, viu? É o mini do mini do mini do mini, é um experimentozinho, certo? Bem singelo do poder de fogo que uma bomba atômica vai ter, certo? Tanto é que vocês estão vendo que o lançamento dela ocorreu sem ser via aérea, né? E agora é o cogumelo, que eles chamam de cogumelo, né? Que se forma, que vai subindo. Isso. Vejam as câmeras, ó. É literalmente evaporado. É literalmente evaporado. Não é... Isso não é 3D nem efeito cinematográfico, não, viu, pessoas? Isso é realmente o poder de destruição que ocorre numa explosão nuclear, no que a gente chama de fissão nuclear. Câmera com zoom, Zac. Eles deixam lá o ponto e lembrem que isso não é uma bomba atômica, isso é um experimentozinho em pequena escala de uma bomba atômica, certo? Vejam a distância que eles se encontram, ó. Eles estão muito longe. Sim, e é o que aconteceu, e foi o que aconteceu entre 1945 até mais ou menos o início da década de 60, a gente tem uma série de experimentos nucleares em várias ilhas do Pacífico. Isso aí é um vídeo que tem no YouTube, que se vocês quiserem ver, tem experimentos maiores mesmo, assim. Inclusive, a União Soviética, ela chegou a criar uma bomba de hidrogênio, que até hoje é o maior experimento em escala desse tipo de bomba, que ela ficou conhecida como Tsar Bomb, que foi uma bomba absurda, assim, eu não sei nem quantas vezes maior do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki ela era. E só para vocês terem uma noção, a explosão dela, ela foi mas tão gigantesca, que a explosão aconteceu a 1.000 quilômetros de onde eu estou, da Finlândia, certo? 1.000 quilômetros de distância de Helsinki e dos arredores daqui da Finlândia. 1.000 quilômetros é como se vocês saíssem daí e fossem para Salvador, mais ou menos. É 1.000 quilômetros de distância. E a bomba quebrou os vidros, muitos e muitos vidros da cidade, para vocês terem noção da potência da explosão. Mas a corrida armamentista, pessoal, eu vou até escrever, caso vocês queiram pesquisar. Tem muitas informações no Wikipedia, inclusive. Vocês sabem que eu não sou dono do conhecimento e qualquer coisa que vocês forem achar no Google, vocês vão saber melhor do que eu. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que a corrida nuclear, ela é um ponto da corrida armamentista, certo? Essa corrida armamentista, ela não se resumiu aos experimentos nucleares, ela não se resumiu às tentativas dos países de dominarem o processo de fissão nuclear, e ela se espalhou muito, mas muito mesmo, na
popularização, na amplitude e no maior acesso que o mundo, certo? E aí eu não digo só Estados Unidos e União Soviética, eu vou repetir para vocês, o maior acesso que o mundo vai passar a ter de armas, que o mundo vai passar a ter de armamentos. Por exemplo, na grande maioria das vezes, quando vocês veem vídeos, aqueles vídeos aleatórios de terroristas, principalmente aquele estereótipo do terrorista árabe, né? Eles sempre estão com uma AK-47 na mão. Já ouviram falar dessa arma? Não? Já quem jogou Counter-Strike aqui, quem jogou CS, sabe da melhor arma do terror, B41. Ou ainda é B41, Arthur? Ou é B43, sei lá. Não, CS eu nunca joguei não, mas eu conheço a arma. A AK-47 é aquela metralhadora que tem um negocinho... Que tem um injetário de madeira. Isso, né? Exatamente. Eu prefiro a AK. Eu prefiro a AK do que a... Como é o nome da arma do CT, Isaac? Que é a B41 também. Ah, esqueci. Mas eu sempre preferi a AK. Isso. Enfim, vamos voltar para cá. A AK-47, ele é um fuzil desenvolvido pela União Soviética, certo? Dentro dessa disputa, dessa corrida armamentista que os dois países passaram a ter de 1945 até a queda da União Soviética em 1989. E quanto mais essas armas eram produzidas, mais essas armas eram usadas pelos apoiadores dos dois países. Então, quando você pega a Guerra da Coreia de 1950, que a gente tem a polarização entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, comunistas de um lado e capitalistas de outro, os dois países vão armar essa galera com essas armas. Quando você pega a Guerra do Vietnã, que depois os Estados Unidos vão entrar, né? Mas antes a guerra era entre vietnamitas do Sul e vietnamitas do Norte, os dois países vão armar esses grupos. Quando você pega o processo de descolonização da África, né? Do nascimento de vários países na África, que a gente vai ter ao longo da década de 60, que a gente vai ver aqui depois, você vai ver também que os dois países vão pegar essas armas e vão armar esses grupos. E se, num primeiro momento, essas armas vão ser usadas para, digamos assim, defender o lado soviético e defender o lado norte-americano, posteriormente, essas armas vão ter outros usos. Elas vão ter outros fins. Elas vão ter outras possibilidades que esses grupos vão poder usar. Seja para controlar determinados tribos e determinados grupos dentro do próprio país, sejam para empreender atos de terrorismo contra outros países, ou até mesmo para fazer revoluções contra os próprios países que eles estavam sendo apoiados. Por exemplo, eu acho que eu já disse isso a vocês, não é a primeira vez que eu vou dizer isso a vocês, mas vocês lembram do atentado das Torres Gêmeas, né? Quer dizer, vocês não lembram do atentado das Torres Gêmeas, mas vocês já ouviram falar do atentado das Torres Gêmeas em 2001, né? De setembro de 2001, né? Eu acho que é bem famoso e pá. E vocês sabem que o grupo que empreendeu esse atentado terrorista era um grupo afegão comandado pelo Osama Bin Laden, né? Eu não lembro a data, mas se você está dizendo, Zac, eu acredito em você. Eu sei que é em setembro, mas eu não sabia que era 21 de setembro. Obrigado, inclusive. O Bin Laden, que vai ser o chefe que vai empreender o ataque terrorista às Torres Gêmeas, 10 anos antes, quer dizer, desculpa,
Entre 9 e 10 anos antes, em 1990 até 1992, o Bin Laden ele vai ser apoiado pelos Estados Unidos. O Bin Laden ele vai receber 11 do 9. Como é que eu esqueci? É realmente 11 do 9. O Bin Laden, pessoal, ele vai receber treinamento militar da CIA. O Bin Laden ele vai receber armas do governo dos Estados Unidos. O Bin Laden vai receber, e o seu grupo, né, a Al-Qaeda ou Al-Qaeda, eles vão receber treinamento tático dos Estados Unidos naquela época. Por que eles vão receber esse treinamento tático? Porque havia uma guerra naquele período chamada Guerra do Afeganistão, e essa guerra ela tinha exatamente as características da Guerra Fria. O país, o Afeganistão, ele estava dividido em dois grupos. O grupo do governo era apoiado pela União Soviética e existia um grupo rebelde que estava tentando derrubar o governo afegão, que era um grupo chamado Talibã. E parte do Talibã era apoiado pela Al-Qaeda, onde o chefe era o Osama Bin Laden. E é por isso que o Osama vai receber esse treinamento da CIA, vai receber arma, vai para os Estados Unidos, conhecer a inteligência dos caras, vai receber apoio militar dos caras, e eles vão conseguir derrubar o governo afegão e vão conseguir criar um novo governo com o apoio dos Estados Unidos naquele período. Anos depois, o que é que o Bin Laden vai fazer? Vai usar tudo que ele aprendeu, que os Estados Unidos ensinou a ele, contra os próprios Estados Unidos, certo? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Eu quero que vocês entendam que o que é o presente e o que foi o nosso passado, eles estão em constante relação. Que aquilo que a gente toma como um passado morto, ele não é morto. Ele sempre vai acarretar desdobramentos e consequências para o nosso presente, certo? Então, a maior herança que a gente vai ter da corrida armamentista do período da Guerra Fria é justamente essa presença maciça de armas para todo mundo tocar o terror da forma com que você imaginar. Seja grupos terroristas estabelecendo o terror nesses países do Oriente Médio e em outros países da África, como é o caso do Boko Haram, que sequestra meninas e transforma em escravas e aquelas coisas horrorosas. Seja pelo medo que as pessoas possuem, que o mundo possui, de uma nova guerra nuclear. Porque vocês sabem que uma nova guerra nuclear não é que a gente já não esteja no fim, no apocalipse da humanidade, mas uma nova guerra nuclear iria acelerar esse processo, né? E lembrem que o Enem, pessoal, ele adora a maioria das questões de história que vocês vão pegar para resolver no Enem, eles sempre vão partir de um ponto do nosso presente, certo? De uma notícia do nosso presente, para relacionar essa notícia do nosso tempo presente com aquele passado, certo? Eles querem que vocês compreendam essa relação e consigam estabelecer essa conexão. Beleza? Alguma dúvida sobre corrida armamentista? Tá de boa? Tá de boa. Tá? Isso aí é a disputa bélica, né, de orgias nucleares que a corrida armamentista vai gerar. Detalhe muito importante é que não vão ser só os Estados Unidos e a União Soviética que vão desenvolver tecnologia nuclear, certo? A gente tem hoje vários países que possuem sua própria bomba atômica. Inglaterra, França, Índia, Paquistão, China,
Vários países vão desenvolver sua tecnologia e a ONU vai luta inclusive para que cada vez mais os países que possuem tecnologia nuclear se desarmem, né? Existe uma parte da ONU que trabalha só nesse processo de desarmamento dentro da tecnologia nuclear. Zac, hoje ou no passado, certo? Em 1960, 70, em 80, em 90, nos anos 2000. Eu já disse isso para vocês em sala de aula, que os cientistas, depois que o mundo começou a desenvolver tecnologia nuclear, eles criaram um relógio do apocalipse, né? Quanto mais a humanidade tivesse em caos e conflito, mais perto a gente chegaria do minuto zero, que é o minuto inicial para o apocalipse. E cada vez que existe um conflito entre países que possuem tecnologia nuclear, esse relógio fica mais perto. E quando Donald Trump ganhou a eleição, esse relógio avançou como nunca para próximo do apocalipse. Mas é importante vocês terem em mente. Eu pareço um arauto do apocalipse, né, Rebeca? Eu iria falar uma coisa pior ainda agora, mas a gente tem que falar, infelizmente. Eu acho que o historiador, por isso que ninguém gosta de historiador, meu pai. Não tenham medo de bomba nuclear, de verdade. Não tenham medo de bomba nuclear, não tenham medo de Terceira Guerra Mundial, ou não especulem com o futuro com isso, de verdade. O que definitivamente a gente precisa se preocupar é com catástrofe ambiental, certo? Se existe um apocalipse possível hoje, ele não passa por guerra, ele não passa por bomba atômica, ele passa pelo desastre ambiental na qual a gente se encontra, certo? Isso é o que se tem que se temer de verdade, porque a humanidade está chegando num ponto, do ponto de vista ambiental, de não retorno, certo? De não retorno. E isso enfim, a ciência chegou num ponto de desenvolvimento tecnológico que a gente consegue, não é prever com exatidão, mas a gente consegue fazer uma prospecção do que vai acontecer daqui a um tempo de uma maneira bem quase exata, assim. E todos os estudos mostram que se há algo que a gente tem que temer em relação ao nosso futuro, é com o meio ambiente. Não é com guerra, não é com bomba, certo? Esqueçam isso e foquem no meio ambiente, por favor. Vamos lá, para a corrida espacial, que é outra grande disputa que a gente vai ter. Do ponto de vista tecnológico, vocês sabem que o século XX, né, o final do século XX, ele vai acelerar esse novo paradigma que a gente vai ter em relação à tecnologia. Não é que nas outras gerações e nos outros momentos históricos a gente não teve avanço tecnológico. A gente teve, ao longo da história humana, muitos e muitos avanços tecnológicos. Você pode parar para pensar, pô, o cara na década de 70, o homem na década de 70 foi à Lua. Véi, a gente controlou o fogo. A gente criou a agricultura. Ir para a Lua é só um detalhe. Ir para a Lua é um pequeno pontinho de avanço tecnológico comparado ao que foi a invenção da agricultura. Se não fosse a invenção da agricultura, não teríamos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. A gente não teria nem o nascimento da civilização. Então, não pensem que, certo? Os avanços tecnológicos e a tecnologia começou de agora.
Isso é um processo humano que vem desde a nossa criação enquanto espécie, certo? O que acontece a partir da década de 50 do século XX é a aceleração dos avanços tecnológicos, é a aceleração dos processos de desenvolvimento tecnológico, que vão transformar-nos, que vão transformar a sociedade e também vai nos transformar enquanto pessoas, porque vai influenciar sobremaneira a forma com que a gente age, conversa, pensa e tudo mais. E esta mudança, né, da velocidade dessas transformações, ela é marcada porque a partir de 1950 que a gente vai ter pela primeira vez e de uma maneira mais forte a presença do Estado participando disso, ok? Se você pega, por exemplo, a Revolução Industrial e os avanços tecnológicos que a Revolução Industrial vai propiciar, grande parte dela ela ocorre porque empresas, cientistas, particulares investem, desenvolvem e aplicam aquele desenvolvimento tecnológico, certo? Henry Ford, Nikola Tesla, que vai inventar a energia elétrica, James Watt, que vai inventar a máquina a vapor, vai melhorar a máquina a vapor, são empresas e particulares que vão estar dando um impulso no desenvolvimento tecnológico. Mas a partir de 1950, o Estado, o governo, vai entrar nisso. É por isso, e por outras coisas, mas também, principalmente por isso, que a gente vai ter tantos e tantos e tantos avanços tecnológicos nessa velocidade a partir de 1950. A corrida aeroespacial é o exemplo mais claro que eu posso dar a vocês desse investimento por parte do governo no desenvolvimento de tecnologia. É o governo dos Estados Unidos que vai botar dinheiro na NASA. Desculpem. É o governo dos Estados Unidos que vai criar a Agência Nacional Aeroespacial e vai botar dinheiro no desenvolvimento de foguete, de levar o homem à Lua, de revestimento, de novos materiais sintéticos, de novo tipo de comida. É o governo soviético que vai desenvolver satélite, que vai mandar o primeiro cachorro para o espaço, que vai botar o primeiro homem no espaço, que é Yuri Gagarin, que é aquela célebre frase que a Terra é azul, né? Que ele é o primeiro cara que vai ver. E você imagina Yuri Gagarin vendo a Terra, vai, pela primeira vez. Deve ter sido uma das melhores sensações que o ser humano pode sentir. E é o governo dos Estados Unidos que vai levar o homem para a Lua. Não é uma empresa particular que vai fazer isso, certo? É lógico que depois que isso ocorre, as empresas privadas vão pegar essa tecnologia que foi desenvolvida pelos governos e vão usá-las a seu favor. O GPS, que a gente tem em todos os celulares, por exemplo, ela foi desenvolvida pelo governo da União Soviética, certo? A geolocalização. E que a gente usa hoje nos nossos celulares. Então, eu quero que vocês entendam que o avanço da corrida aeroespacial e o avanço dessa disputa que vai haver entre os dois países, ele é marcado por investimentos públicos no desenvolvimento tecnológico. Tanto é que, se você pega o exemplo do nosso país, onde é que se encontram os grandes avanços em tecnologia que a gente tem? Alguém pode dizer para mim onde está as grandes invenções que o Brasil cria? São as empresas que fazem? De onde elas saem? Pensem, pensem, pensem. Nada? Não.
Falei do Brasil, Hollywood não tá em Los Angeles. Los Angeles, segundo meu amigo inglês. Vou escrever. Os grandes avanços tecnológicos vêm das universidades públicas, certo? No Brasil, quem cria e quem inventa tecnologia, quem produz conhecimento é a universidade pública. Não é a universidade privada, não, viu? Fora a PUC, Pontífice Universidade Católica, a gente não vê universidade privada criando tecnologia, não. Se você entrar, por exemplo, no Instagram da UFPB, todo dia você vai ver uma postagem de algum grupo de pesquisa inventando alguma uso de algum material, conseguir separar o gene de alguma coisa. A produção do conhecimento, o avanço da ciência, o avanço tecnológico, ele é hoje marcado por investimentos públicos. E é por isso que a tecnologia, ao longo da década de 50, ela vai avançar tanto, certo? E é isso. Na semana que vem a gente vai falar das guerras. A gente tem algumas guerras para dar conta, certo? Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e pá. E aí a gente finaliza a Guerra Fria e dá continuidade da descolonização da África e da Ásia.